Ok, pessoal, boa noite a todos, tá? A partir de agora a aula está sendo gravada e vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela que será justamente a tela que a gente encerrou a aula anterior. Assim que estiver aparecendo aí para todos, eu gostaria que alguém me informasse que a tela está sendo mostrada. Tá aparecendo já. Ok? Então vamos lá, tá? Então, na aula anterior, a gente estudou os aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio. Além desses aspectos, a gente estudou a forma como se representa graficamente o patrimônio, que é no formato aqui de T. Tá? A gente viu também que os bens e direitos eles são chamados de ativo na contabilidade e que esse ativo ele é considerado o patrimônio bruto de uma sociedade. Foi isso? Além dos bens e direitos, que é o ativo, a gente também viu que as obrigações recebem o nome de passivo. Tá? Recebe o nome de passivo. Esse patrimônio bruto, que é o ativo, quando a gente subtrai de todas as obrigações que a empresa tem, recebe o nome de patrimônio líquido. Então, o patrimônio bruto menos as obrigações recebe o nome de patrimônio líquido. Então, a gente viu que o patrimônio ele é composto por 3 grupos distintos. Quais são esses grupos? É o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Tá ok? Então, a gente viu que são 3 grupos distintos. Embora o patrimônio líquido ele esteja no mesmo lado do passivo, o patrimônio líquido ele não é um grupo que pertence ao passivo. E por que eu estou falando aqui de grupo? Porque cada grupo desse, ele é detalhado por elementos que representam bens, direitos e obrigações, e esses elementos, eles são chamados de contas contábeis. Então, aqui, as diversas contas contábeis que estão compondo o ativo. Aqui a gente tem diversas contas contábeis que estão compondo o passivo exigível e também o patrimônio líquido tem o seu detalhamento em contas contábeis. Que nesse nosso exemplo, a gente está apresentando aqui 2 contas contábeis, que é o capital social e lucros acumulados. A gente viu na aula anterior que capital social ele representa os valores que os sócios, ou os acionistas, os proprietários, investiram na empresa. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, R$1 milhão é o valor que os proprietários, os acionistas desse nosso exemplo, aplicaram na empresa. Ok? E no decorrer da movimentação da empresa, essa empresa aqui gerou de lucro R$692 mil. O patrimônio líquido dessa empresa, a gente pensa que se essa empresa ela fosse ser liquidada na data de hoje e a preço de custo, ela iria realizar a venda desses ativos. E, consequentemente, se fosse a preço de custo, ela iria conseguir 2.103.000. Sendo que essa empresa ela tem dívidas. Dívidas essa aqui de 411 mil, que é o somatório do passivo exigível. Então, se ela arrecadasse 2.113.000 e pagasse o que devia a terceiros, que é 411, a riqueza líquida dessa empresa é de 1.692.000. Daí a gente falou na aula anterior o motivo pelo qual o patrimônio líquido, que é a riqueza da empresa, a riqueza líquida, ele se encontra do lado direito. Porque todo esse lado direito
são obrigações que essa empresa tem com alguém. Esse alguém pode ser tanto pessoas não ligadas à empresa, que a gente chama aqui de terceiros, ou esse alguém pode ser pessoas ligadas à empresa, que aqui são os proprietários, os sócios, os acionistas, tá ok? Então, esse valor de 1.692.000, embora estejamos chamando de riqueza líquida da empresa, é um valor que ela deve aos proprietários. Então, se ela deve aos proprietários, todas as dívidas da empresa sempre vão ficar aqui do lado direito. Tá ok, pessoal? Aí aqui, vejam, tá? Vejam que a riqueza líquida dessa empresa aqui é 1.692.000. É o que a gente vai falar hoje sobre tipos de situações líquidas. Tá? O assunto de hoje será tipos de situações líquidas. Então, quando a gente está falando de situação líquida, a gente está falando obrigatoriamente de patrimônio líquido, que o patrimônio líquido representa a riqueza líquida, representa a situação líquida que uma determinada empresa ela possa ter. Então, quais são... Vou aumentar aqui. Então, quais são os possíveis tipos de situação líquida que uma empresa ela pode apresentar? São 3, tá? São 3 tipos de situações líquidas possíveis de acontecer dentro de uma empresa, tá? São 3. Quais são elas? A gente pode ter um tipo de situação líquida que é chamada de positiva, superavitária, ou ativa. Tá? Então, a gente tem um tipo de situação líquida que é chamada positiva, superavitária ou ativa. Quando é que a gente tem um tipo de situação líquida positiva, superavitária ou ativa? Sempre que o ativo ele for maior que o passivo exigível. Então, sempre que a gente tiver um total de ativo maior que o passivo exigível, a gente vai ter aqui a situação líquida positiva, superavitária ou ativa. Um outro tipo de situação líquida possível de acontecer é chamada de negativa, deficitária, passiva, ou é mais comum a gente encontrar esse termo nos livros, passivo a descoberto. Então, o segundo tipo de situação líquida possível de acontecer em uma empresa, no patrimônio de uma empresa, é chamada de situação líquida negativa, deficitária, passiva ou passivo a descoberto. Quando é que a gente vai encontrar esse tipo de situação líquida? Sempre que o nosso ativo ele for menor que o passivo exigível. Então, esse tipo de situação líquida em que o ativo ele é menor que o passivo exigível, ou seja, os bens e direitos eles são menores que as obrigações com terceiros, a gente vai ter um tipo de situação líquida negativa, deficitária, passiva ou passivo a descoberto, ok? Ou passivo a descoberto. Por fim, a gente tem aqui uma terceira situação líquida, que é chamada de situação líquida inexistente ou nula. Ou nula.
Então, o nosso terceiro tipo de situação líquida é chamada de inexistente ou nula. Inexistente porque inexiste a situação líquida. Tá? Situação líquida é quando a gente tem um ativo com os mesmos valores do passivo exigível. Então, toda vez que o ativo ele for igual ao passivo exigível, a gente vai ter um tipo de situação líquida chamada de passivo exigível. Tá ok, pessoal? Aqui, vamos trazer alguns exemplos para a gente se situar nesses tipos de situações líquidas, tá ok? Vou criar aqui o gráfico do patrimônio. E vamos chamar isso aqui, trazer um exemplo de positiva. Tá? Um tipo de situação líquida positiva. O patrimônio ele é sempre composto por ativos, passivo e patrimônio líquido. Okay? Então, a gente sempre terá esses três grupos no patrimônio de uma empresa, tá bom? Aí aqui vamos pensar o seguinte, e quando o patrimônio líquido ele for menor que o capital social, qual nome se dá? É a pergunta de Demóstenes, tá? E quando o patrimônio líquido ele for menor que o capital social. Vamos visualizar aqui o seguinte, tá, Demóstenes? Nesse nosso aqui exemplo. O capital social, note que ele é um elemento que compõe o patrimônio líquido, certo? Então, capital social, ele pertence ao patrimônio líquido. Se a gente tiver, vamos aqui dar um exemplo, tá? Vamos constituir uma empresa, tá? Começando do zero a constituição da empresa. Vamos pensar que aqui a gente vai abrir uma empresa que vai vender roupas, por exemplo. Então, se junta você e eu para a gente criar essa empresa e a gente chega na conclusão que para essa empresa começar a funcionar, a gente precisa aplicar nessa empresa, tá? A gente vai precisar aplicar nessa empresa 100 mil reais. Esses 100 mil reais que a gente vai aplicar inicialmente na empresa é chamado de que nome? Quem aqui lembra qual é o nome que se dá aos valores que os sócios colocam na empresa de forma inicial? Alguém lembra? Capital inicial. Perfeito, tá? Capital inicial. Sendo que a gente vai chamar de capital social, tá? Então, o capital social dessa empresa será de 100 mil reais. Certo? 100 mil reais. Vamos supor que esses 100 mil reais, a gente abriu a empresa, colocou 100 mil reais dentro da empresa. Esses 100 mil reais, ele foi colocado dentro de uma conta corrente, depositado numa conta corrente em nome dessa empresa, tá? Então, a gente vai colocar aqui o nome Banco Conta Movimento. Perfeito? Quanto é que foi depositado nesse banco? 100 mil reais. Perfeito? 100 mil reais foi o valor que foi depositado nesse banco. Esse valor, ele veio de onde? Veio dos sócios. Os sócios colocaram o dinheiro dentro da empresa, então a empresa passou a ser uma devedora, ela está devendo agora 100 mil aos sócios, e a empresa pegou o dinheiro que recebeu dos sócios e foi depositado numa conta corrente em nome da empresa. Aí aqui preste atenção no seguinte, Demóstenes. Qual é o valor do patrimônio líquido desse nosso exemplo? Demóstenes ou os demais, tá? Pode aqui participar em responder qual é o valor do patrimônio líquido desse nosso exemplo nesse exato momento. 100 mil. 100 mil, perfeito, tá? 100 mil.
Por que 100 mil? Porque a gente está vendo aqui, ó, que esse capital social pertence ao patrimônio líquido. Tá ok? Diante disso, Demóstenes, a gente começa a imaginar o seguinte, ó, para responder a pergunta, quando o PL for menor que o capital social, nunca a gente vai ter um patrimônio líquido menor. Ah, não, tá. Pode ter aqui menor que o capital social, perfeito. Pode ter ser menor que o capital social. Em que situação a gente conseguiria visualizar uma situação em que o capital social seria menor que o patrimônio líquido? Quando você tiver prejuízo. Perfeito. Tá? Então, agora aqui vamos trazer aqui de forma proposital, vamos pensar que essa empresa, tá? Que essa empresa, ela comprou mercadorias, tá? Que foi revender. Lembre-se que foi uma empresa que a gente comprou para revenda, tá? Para revenda. Antes de a gente seguir, nesse momento, qual é o tipo de situação líquida que a gente visualiza desse nosso exemplo? Nesse momento. Negativa, positiva ou nula? Superavitária. Superavitária. Então, o total do ativo, ó, é 100 mil. Total do ativo é 100 mil. Total do passivo exigível é zero. A gente não tem passivo exigível, zero. Então, toda vez que o ativo ele for maior que o passivo exigível, então aqui, ó, eu tenho ativo. Vamos colocar aqui, ó, situação líquida. Ela é igual ao ativo menos o passivo exigível. A gente consegue chegar aqui nessa equação, ó, exigível. Qual é o valor do ativo? A gente tem aqui de ativo 100 mil e o nosso passivo exigível, zero. Então, toda vez que o ativo ele for maior que o passivo exigível, a situação líquida é positiva. Positiva, superavitária ou ativa. Então, esse é um exemplo de situação líquida positiva. Tá ok? Vamos tentar chegar aqui numa situação líquida, no outro exemplo de situação líquida, que será formado pelo seguinte, tá? Deixa eu tirar esse nome aqui de cima. Vamos supor aqui que essa empresa, ela está constituída já, tem 100 mil reais guardado no banco, tá? Esses 100 mil reais, ele veio da aplicação inicial que os sócios fizeram na empresa, então a empresa está constituída, e agora essa empresa resolveu comprar mercadorias para revenda. E para simplificar o nosso exemplo, vamos imaginar que a compra dessas mercadorias foram à vista, pago no ato. Comprou 100 mil reais de mercadorias. O que é que a gente faz para atualizar a nossa situação patrimonial de tal forma que represente agora que o patrimônio dessa empresa esteja contemplado a transação da compra de mercadorias? O que é que a gente deveria fazer com esse patrimônio? Compra de mercadorias no valor de 100 mil reais, pago à vista. Qual movimentação aqui a gente poderia fazer? Se a empresa comprou mercadorias, comprou um bem. Bem sempre vai estar do lado do ativo. Então, a gente precisa aqui incluir um novo bem, que a gente vai chamar aqui de mercadorias, tá? Pode chamar também de estoques. E a compra dessas mercadorias foi no valor de 100 mil reais. Então, as mercadorias estão avaliadas em 100 mil reais. Qual foi a forma utilizada por essa empresa para comprar essas mercadorias? Pagou à vista. Se pagou à vista é porque tinha dinheiro. E o dinheiro dela está no banco. Então, pagou 100 mil reais à vista, zerou a conta bancária. Então, essa empresa agora aqui, ó, sacou 100 mil reais do banco
para comprar as mercadorias. Todos estão conseguindo acompanhar até aqui o raciocínio? Coloca aí no chat, sim, só para eu ter a certeza. Ok? Sim. Então, o que a gente fez até agora aqui, ó, a gente fez uma movimentação simples que acontece em toda a empresa. Comprou mercadorias para revenda. E comprou usando o dinheiro que tinha. Então, sacou o dinheiro do banco e trocou esse dinheiro por um bem chamado mercadorias. Então, está representado. Houve um gasto de 100 mil reais nessa empresa. Após esse gasto de 100 mil reais, qual é o tipo de situação líquida nesse momento? Positiva, negativa ou nula? A empresa gastou 100 mil reais. Alterou a situação patrimonial da empresa. Ela ficou com a situação líquida positiva, negativa ou nula? Nula. Ela continuou positiva, né? Nula, Ela continuou vamos ver, positiva. tá? Qual é o indicador para a gente saber se a situação é positiva, negativa ou nula? A gente tem que saber o valor do ativo. Qual é o valor do ativo nesse momento? 100 mil. 100 mil. Então, o valor do ativo, 100 mil. A gente precisa saber o valor do passivo exigível. Qual é o valor do passivo exigível nesse momento? 0. 0. Então, o nosso ativo, ó, ele é maior, o ativo, ele está sendo maior que o passivo exigível. Quando a gente tem o ativo maior que o passivo exigível, a gente tem positiva, negativa ou nula? Superavitária, positiva, ativa. Superavitária, perfeito, superavitária. Entenderam, pessoal, por que é superavitária? Embora a empresa tenha gasto 100 mil reais na compra de mercadorias, mas ela continuou com um ativo maior que o passivo exigível. Então, a gente continua com a situação superavitária. Okay? Continua com um exemplo aqui, superavitária. Vou fazer aqui um outro exemplo, tá? Partindo dessa situação, tá? Vamos partindo dessa situação. Imaginemos o seguinte, ó. Essa empresa tem aqui 100 mil reais de mercadorias, tá? 100 mil reais de mercadorias. E ela resolveu liquidar esse estoque, tá? Ela comprou, vamos pensar o seguinte, tá? Essas mercadorias, elas foram compradas para atender uma determinada estação do ano, tá? Então, ela apostou, comprou 100 mil de mercadorias para atender uma determinada estação do ano. Passou a estação do ano, não foi como ela esperava, tá? Ela não conseguiu vender como esperava. E ela resolveu vender essas mercadorias numa liquidação abaixo do preço de custo. Abaixo do preço de custo. A venda dessas mercadorias foi à vista no valor de... Vamos pensar aqui no valor de... vendeu metade, tá? Vamos pensar aqui que foi metade. Vendeu metade por um valor de 20 mil reais. Vendeu metade do estoque das mercadorias por 20 mil reais. E recebeu à vista esse valor, tá? Recebeu à vista esse valor de 20 mil reais. Se recebeu à vista, então, vocês precisam visualizar que entrou 20 mil reais no banco, perfeito? Esses 20 mil reais que entrou no banco veio da venda de metade do estoque. Quanto é que a gente tem no estoque? 100 mil reais. Se a gente vende metade, a gente fica com quanto no estoque?
50 E aí, mil. pessoal? 50 mil. A gente vendeu metade, a gente vai ficar com 50 mil. Um dos pressupostos básicos do patrimônio é que sempre o valor total do passivo ele precisa ser... Opa, perdão. Só um minutinho, tá? Sempre o total do passivo ele precisa ser sempre igual ao valor do ativo. Tá? Sempre precisa ser igual. Essa transação, eu tinha 50 mil de mercadorias. Tá? Eu tinha 100 mil, perdão, tinha 100. Vendi metade, então eu vendi 50. Sendo que eu vendi a um preço de 20 mil reais. Eu vendi uma mercadoria que estava avaliada em 50, vendi por 20. Então, eu obtive nessa transação um prejuízo tá? Um prejuízo. Isso aqui, ó, essa conta aqui pode ser tanto lucros barra prejuízos, tá? Eu tive um prejuízo nessa transação de 30 mil reais. Vejam que agora o total do ativo bate com o total do passivo. Vocês me entenderam o que é que eu fiz aqui? Entenderam o que é que aconteceu? A gente tinha 100 mil de mercadorias, vendeu por 20, algo que valia 50, a gente vendeu por 20. A riqueza líquida dessa empresa, se eu vendi algo que valia 50, eu vendi por 20, a riqueza líquida dessa empresa diminuiu, porque eu tive um prejuízo. Prejuízo de quanto? De 30. Ok? Nesse momento, a situação líquida dessa empresa, ela é positiva, negativa ou nula? Positivo. Positiva. Por quê? Ó, a gente continua aqui com um ativo no valor de 70 mil, o valor do passivo exigível ainda é zero, então a gente ainda continua com um ativo maior que o passivo exigível. Ah, professor, mas não tem um prejuízo? Tem, tá? Mas o ativo ainda continua sendo maior que o passivo exigível. Então a gente ainda tem aqui uma situação líquida positiva. Todos estão entendendo isso aqui? Todos estão entendendo? Sim, professor. Ok, professor. Ok. Na minha cabeça, essa empresa está ferrada, tá? Segundo Gabriela. Ela está começando, ó, vejam que ela está começando a entrar num precipício, tá? Mas ela ainda tem riqueza. Essa empresa ainda possui uma riqueza líquida, tá? Outro exemplo, tá? Vamos para trazer aqui um outro exemplo, ó. Essa empresa resolveu vender. Deixa eu só pensar aqui, tá? Essa empresa resolveu comprar, vamos pensar aqui, comprar um veículo que vale 70 mil reais, tá? E comprou financiado, tá? Comprou um veículo, e vamos desconsiderar aqui a incidência de juros para facilitar, tá, pessoal? Vamos pensar que essa empresa, ela fez a compra de um veículo no valor de 70 mil reais. Notem aqui comigo que veículo é um bem. Se veículo é um bem, a gente precisa inserir esse bem no nosso patrimônio. A gente coloca veículo no lado do ativo ou no lado do passivo? E aí, pessoal? Essa empresa resolveu comprar
ativo. Então, comprou veículos no valor de 70 mil, perfeito? E a compra desse veículo foi financiada. A compra do veículo foi financiado. Se foi financiada, a empresa contraiu uma dívida, perfeito? Contraiu uma dívida. Então, dívida sempre vai estar aqui do lado do passivo. Ó. Então, vamos pensar aqui, ó, financiamento a pagar. Qual o valor do financiamento? Desconsiderando juros, vamos pensar aqui 70 mil. Notem o seguinte, pessoal, ó, abrindo aqui um parênteses, tá? Todos os nossos exemplos, vejam aqui, ó, ativo é igual ao total do passivo. Todos os nossos exemplos vai aparecer dessa forma. Porque se não tiver ativo igual ao passivo, alguma coisa está errada no patrimônio. Então, vejam que ó, todo exemplo aqui está igual. Tá? Ativo igual ao passivo. Perfeito? Todo o nosso exemplo aqui, o ativo ele vai estar igual ao passivo. Tá? Senão, alguma coisa vai estar errada. Então, a gente continua aqui ó, com o ativo, no exemplo atual, igual ao passivo. Tá? Compra de um veículo no valor de 70 mil reais, financiado. Então, aqui está o veículo, que é um bem, e aqui está a dívida que a empresa agora está devendo, 70 mil reais. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma situação líquida negativa, positiva ou nula? Positiva. E aí, tu? Positiva. Por quê? Ó? Qual é o valor do ativo? 140 mil. Qual é o valor do passivo exigível? 70 mil. Então, a gente ainda continua com um ativo maior que o passivo exigível. Pessoal, vocês estão me entendendo até agora? Está claro a forma como eu estou explicando para vocês? Ok, professor. Está claro, pessoal? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Ok. Beleza. Então, vamos lá para o próximo exemplo, tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Olha que situação inusitada. A empresa comprou um veículo, financiou o veículo, tá? A gente está desconsiderando aqui qualquer incidência de juros, tá? A empresa pegou o veículo, não quis fazer seguro, saiu com o veículo, bateu o veículo, deu perda total no veículo. Tá? Perda total no veículo. O que é que acontece aqui? A gente vai ter que tirar, ó. O veículo não presta para nada, tá? Vamos pensar que não presta nem para o ferro velho, não presta mais. Então, agora, a empresa perdeu o veículo todo. Não tem mais veículo. Essa situação deixa uma pessoa mais pobre ou mais rica? Uma situação dessa. E aí, turma? Uma situação dessa. A empresa perdeu o veículo, tá? 70 mil reais valia o veículo. Ela perdeu. Essa perda desse veículo vai deixar essa empresa mais rica ou mais pobre? Mais pobre. Mais pobre. Mais pobre. A gente tem 3 grupos aqui na contabilidade, ó. É o ativo, é o passivo e a gente tem aqui o patrimônio líquido. Quais desses 3 grupos ele representa a riqueza líquida de uma pessoa? A riqueza líquida é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, perfeito. Então, ó, o ativo, ele precisa sempre bater com o passivo. Se a gente tirou 70 mil reais aqui do ativo e foi decorrente de uma perda, essa perda deixou a empresa mais pobre, a gente precisa mexer no patrimônio líquido. Essa perda aumentou o prejuízo da empresa. A empresa tinha um prejuízo antes desse evento de 30 mil. Com a perda dos 70, o prejuízo que era
30 passa a ser 100 mil. Passa a ser 100 mil. Entenderam, pessoal, isso aqui? Entenderam o que eu fiz agora? Sim, professor. Essa situação líquida, agora, nesse momento, ela é positiva, negativa ou nula? Nula. Todos concordam em nula? A gente tem um total do ativo aqui, ó, 70 mil. Total do passivo exigível, também 70 mil, ó. Todos podem ver aqui o total do passivo exigível, 70 mil. Então, o ativo, nesse momento, ele está sendo exatamente igual ao valor do passivo exigível. Então, situação nula. Perfeito, pessoal? Situação nula. Entenderam como é a dinâmica da contabilidade para representar graficamente o patrimônio de uma pessoa? Sempre que vai acontecendo um evento, a gente vai atualizando a situação patrimonial para mostrar. Tá? Então, nesse momento aqui, a situação líquida é nula. Perfeito? Situação líquida é nula. Próxima situação. Próxima, tá? Imaginemos o seguinte, tá? Essa empresa só tem azar, tá? Vamos pensar aqui. Então, só está tendo azar até agora. Imaginemos aqui o seguinte, ó. Essa empresa, ela resolveu, ela não tem dinheiro na tesouraria da empresa. Ó. Vejam que todo o dinheiro dela está no banco. Tá? Todo o dinheiro está no banco. E, normalmente, uma pessoa precisa ter alguma quantidade mínima de dinheiro em espécie. Porque, às vezes, acontece despesas no dia a dia que precisa ser pago lá com dinheiro em espécie. Tá? Então, essa empresa resolveu tirar 10 mil reais do banco, para deixar guardado no cofre, lá no caixa da empresa. Tá? Tirou 10 mil reais do banco, foi lá, pediu para fazer um saque de 10 mil e deixou guardado lá no cofre da empresa. O que é que a gente faz? Tá? Qual é o nome que a gente vai inserir aqui no ativo que vai representar esse dinheiro em espécie? Caixa. Caixa, tá? Então, a gente vem aqui, ó, no ativo, vai colocar um caixa. Agora, essa empresa tem no caixa 10 mil reais. E esses 10 mil reais que veio do caixa foi tirado do banco. Então, a gente vai tirar aqui, ó, 10 mil reais do banco. Perfeito? A empresa, ela continua com um ativo de 70 mil e ela continua com um passivo de 70 mil. Essa situação é positiva, negativa ou nula? Nula. E aí, turma, nula, tá? Por quê? Ó? Ela continua aqui com um ativo de 70, continua com um passivo de 70, então ativo igual a passivo é igual a uma situação nula. Perfeito? Próximo exemplo. Estou fazendo assim, um passo a passo, para a gente ir entendendo, inclusive já um assunto de aulas futuras, que é formação do patrimônio. O que é formação do patrimônio? É entender como é que se chegou nessa situação aqui, ó. Então, vocês estão acompanhando um passo a passo para entender como é que chegou nessa situação. Perfeito? Vamos pensar o seguinte, ó. Essa empresa resolveu Não, vamos trazer aqui um outro exemplo. Tá? Essa empresa, por um azar, sofreu um assalto dentro da empresa, tá? Sofreu um assalto. Levaram todo o dinheiro que ela tinha em caixa, no cofre.
Se levaram todo o dinheiro que ela tinha no caixa, o caixa passa a não ter mais nada. Não tem mais nada, porque levaram todo o dinheiro. E esse evento de assalto deixa uma pessoa mais rica ou mais pobre? Pobre. Então, a riqueza de uma pessoa é medida pelo patrimônio líquido. Então, ela tinha aqui um prejuízo de 100. O prejuízo dela aqui vai aumentar em 10 mil. Ela vai ficar com um prejuízo de 110 mil. Nesse momento, essa empresa, qual o tipo de situação líquida dela? Deficitária. Deficitária. O ativo é 60 mil. O passivo exigível é 70 mil. Então, o ativo está sendo menor que o passivo exigível. Ativo menor que passivo exigível é uma situação deficitária. Ou pode ser chamado de passivo a descoberto. Tá? Ou passivo a descoberto. Por que o nome passivo a descoberto? Vamos pensar o seguinte. Essa empresa tem de patrimônio bruto, que é dinheiro no banco, e de mercadorias no valor de 10, 50, 60 mil. Ela tem 60 mil de patrimônio bruto. Ela deve a pessoas não ligadas à empresa 70 mil. Se essa empresa ela resolve fechar as portas nessa situação que a gente está vendo, e ela consegue vender seus bens e direitos exatamente pelo preço que está registrado, o preço de custo, ela vai conseguir arrecadar 60 mil. Para ela fechar, ela vai ter que pagar as pessoas. Então, ela vai arrecadar 60, mas tem uma dívida aqui de 70. Parte dessa dívida de 70, ela não tem cobertura. Daí o nome do passivo a descoberto. 10 mil reais vai ficar a descoberto. Vai ficar sem pagamento. Tá? Daí o nome aqui de passivo a descoberto. Entenderam, pessoal? Entenderam a lógica dos tipos de situações líquidas? Sim ou não? Ok, pessoal? Ok. Então, tá? Respondendo agora, voltando à pergunta lá do início, eu acho que foi Demóstenes que perguntou, e quando o capital social, foi isso, Demóstenes? Ele é maior, Isso. É maior ou menor, você perguntou? Não, O PL for menor que o menor. capital social. Né? For menor. O PL for menor que o capital social. Isso. Vamos aqui recordar o seguinte, tá? Em cada exemplo. Qual é o valor do PL nesse exemplo? Igual ao capital social. Igual ao capital social. Então, aqui o PL, aqui, ó, é de 100 mil reais, tá? O PL é de 100 mil reais. Eu vou colocar aqui do lado para não mexer ali na forma que eu usei, tá? Então, PL de 100 mil reais. Nesse outro exemplo aqui, ó, qual é o valor do PL? Continua em 100 mil reais. Tá? Continua em 100 mil reais. Nesse outro exemplo, qual é o valor do PL? Diminuiu, ó. O PL é 70 mil reais. Então, quando o PL for menor que o capital social, qual é o tipo de situação líquida que a gente tem? Pois é, a situação líquida nesse caso aí está como superavitária, mas o superavitário em termos, né? Porque eu não compreendo isso assim. Porque tá a com situação prejuízo. aqui está superavitária, está com prejuízo. Mas veja o seguinte, tá? Situação líquida
é a mesma coisa de riqueza líquida. Tá? A riqueza de uma pessoa ela só pode ser positiva, negativa ou nula. Não quer dizer que o fato de eu ter uma riqueza, vamos pensar aqui o seguinte, tá? Eu tenho 3 imóveis, cada um avaliado em 100 mil reais. Então, não devo a ninguém, vamos pensar assim, não devo a ninguém. Tudo que eu tenho na vida são esses 3 imóveis. Não tenho mais nada de patrimônio. Eu não devo a ninguém. Qual é minha riqueza líquida? 300 mil reais. Cada imóvel, 100 mil reais. 300 mil reais. Vamos pensar que, como eu não tenho nem dinheiro no banco, todo o meu patrimônio só são esses 3 imóveis, tá? Então, 300 mil reais. Eu estou precisando de dinheiro urgente, tá? Vamos pensar que, por motivo de saúde, eu estou precisando de dinheiro urgente. Eu sei que meus imóveis valem 100 mil reais, mas eu estou precisando de dinheiro urgente. Vendi um imóvel por 80 mil. Então, eu vendi um imóvel com prejuízo. O fato de eu ter tido prejuízo em uma transação não significa dizer que a minha situação líquida ela é deficitária, ela ainda é positiva. Eu ainda continuo tendo 2 imóveis avaliados em 100 mil e agora eu tenho um prejuízo aí que eu levei de 20 mil reais. Entendeu? A minha situação líquida, a minha riqueza líquida, ela ainda é positiva. Embora eu venha carregando agora, no passado, um prejuízo que eu levei de uma transação. Mas ela ainda continua positiva. Perfeito, Demóstenes? O que mede, talvez a confusão aqui que tenha gerado da pergunta, o que mede a situação líquida não é o capital social. O capital social, ele é apenas um elemento que compõe a riqueza líquida de uma entidade. O capital social, ele representa apenas o valor que o proprietário colocou dentro da empresa. Mas a riqueza líquida de uma empresa, ela é composta pelo valor investido pelos proprietários, mais o resultado que aquela companhia vem apresentando. Tá bom? A gente nunca mede a situação líquida pelo capital social. Por quê? Nesse momento aqui, embora o patrimônio líquido seja menor que o capital social, ele é positivo. Já mais embaixo, já lá no último aqui, no penúltimo, o valor do patrimônio líquido é 0 e o capital social é 100. Então, o capital social é maior, mas ainda não tem uma situação deficitária. Já nesse último, a gente tem um patrimônio líquido de menos 10. A gente tem aqui um patrimônio líquido de menos 10. E um capital social de 100. Aí aqui é uma situação negativa. Em resumo, tá? Essa fórmula que eu mostrei para vocês, vocês vão observar quando estiverem lendo o livro. Vocês vão ver que o livro ele vai trazer exatamente dessa forma aqui, Situação líquida é determinada dessa forma. Mas em resumo, vou escrever aqui um resumo ao lado, para a gente finalizar e descobrir qual é o tipo de situação líquida, basta a gente olhar para o valor do patrimônio líquido. Basta olhar para o valor do patrimônio líquido para saber se é positiva, negativa ou nula. Patrimônio líquido maior que 0, todo número maior que 0 é positivo. Patrimônio líquido menor que 0, todo número menor que 0, negativo. Patrimônio líquido igual a 0, se o patrimônio líquido é a riqueza de uma pessoa, a riqueza líquida, e a riqueza líquida é 0, então inexiste
inexiste riqueza. Então, situação líquida inexistente ou nula. Então, pessoal, em resumo, o que determina o tipo de situação líquida é sempre o valor do patrimônio líquido. Não interessa a quantidade de contas que vai ter dentro do patrimônio líquido. Até agora, eu mostrei para vocês que dentro do patrimônio líquido, até agora a gente viu duas contas, que foi o capital social e lucros ou prejuízo acumulado. Até agora a gente viu duas contas. Mas existem outras contas, tá? Independe a quantidade de contas que vai ter dentro do patrimônio líquido. A gente vai somar tudo e vai ter um total do patrimônio líquido. Esse total aqui, ó, se for maior que zero, é positiva, menor que zero, negativa, igual a zero, é nula. Entenderam, pessoal, o que é situação líquida, quais são os tipos de situação líquida e como encontrar cada tipo de situação líquida? Sim ou não? Ok, pessoal, entenderam os tipos de situações líquidas? Entendeu, professor? Deu para entender isso. Entendeu? Beleza, pessoal. Então, esse foi o assunto do dia de hoje, tá? Na quinta-feira, a gente vai estudar, e eu peço que vocês já antecipem para fazer uma leitura no livro, é coisa pouca, 1 ou 2 páginas, origens e aplicações de recursos, tá? Origens e aplicações de recursos. Se der tempo, a gente já inicia e, na verdade, só vai aprofundar mais para a gente encerrar a primeira unidade, formação patrimonial. Que o que seria a formação patrimonial? É o que a gente está fazendo aqui, ó. É a construção do patrimônio de uma empresa. Tá ok, pessoal? Então, para a próxima aula, eu quero que vocês façam uma leitura sobre o assunto origens e aplicações de recursos. Tá? Quero que vocês façam uma leitura sobre esse tema aqui. Que eu vou deixar, inclusive, esse nosso exemplo aqui salvo, que quando eu estiver explicando origens e aplicações de recursos, eu vou explicar já aqui dentro desses nossos exemplos. Tá ok? Patrícia, tem alguma pergunta a fazer, Patrícia? Quer falar algo? Tenho sim, professor. O senhor colocou na aula passada que ia colocar a segunda lista. O senhor vai colocar ainda essa semana? Vou liberar. Essa semana eu vou liberar. Tá? E a gente obrigada. encerrou hoje. A gente encerrou a primeira lista, não foi isso? Aí agora eu vou abrir a segunda lista de exercícios para vocês fazerem. Tá ok? Tá bem, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Patrícia, só um minuto, tá? Deixa eu confirmar aqui uma coisa. Eu acho que ela não abriu. Eu pensei que eu tinha aberto a segunda vez. Já era para ter aberto, na verdade. Eu vou abrir Pois hoje, tá? Hoje ou amanhã. da outra aula, dizendo que ia colocar, Foi. e fiquei... Exatamente, eu ia abrir na aula passada, estou lembrando agora, eu até mexi na atividade e estou vendo que não abri para vocês responderem. Foi boa a sua pergunta, eu vou abrir de hoje para amanhã eu já abro, tá? E dou um prazo para vocês responderem. Tá bom, Patrícia? Tá certo, professor. Tá bem. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém? Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá? Assim que ela estiver disponível, eu vou liberar para vocês, para que